O grito ecoou pela casa inteira, fazendo os vizinhos olharem pela janela. Marina nunca tinha visto o pai assim, vermelho de raiva, apontando para a porta da frente enquanto repetia que ela tinha que sair dali imediatamente. Aos 16 anos, a menina segurava uma pequena mala na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem entender por que ter salvado a vida de alguém tinha se tornado o pior erro da sua vida. O que ela não sabia era que essa decisão mudaria tudo para sempre, de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora vamos continuar ouvindo a história para saber o que vai acontecer com Marina e seu pai. 3 dias antes, tudo parecia normal na pequena casa de Osasco. Roberto chegava do trabalho na fábrica sempre às 6 da tarde, cansado depois de 8 horas montando peças de automóveis. Marina estudava no quarto, preparando-se para o vestibular, enquanto ajudava nas tarefas domésticas. A rotina se repetia há anos, desde que a mãe dela morreu em um acidente de carro quando Marina tinha apenas 10 anos. Roberto era um homem de 52 anos, trabalhador, mas amargurado pela perda da esposa e pelo peso de criar uma filha sozinho. Desconfiado por natureza, sempre alertava Marina sobre os perigos da vida, especialmente sobre confiar em estranhos. Para ele, o mundo estava cheio de pessoas mal intencionadas, prontas para se aproveitar da bondade alheia. Marina, ao contrário, herdara da mãe um coração generoso e uma tendência natural para ajudar quem precisava. Era uma jovem estudiosa, responsável, que sonhava em estudar medicina para salvar vidas. Seus olhos castanhos sempre brilhavam quando falava sobre seu futuro, sobre como queria fazer a diferença no mundo. Na manhã daquela terça-feira, Roberto saiu para trabalhar como sempre, deixando Marina estudando para a prova de biologia. O sol de março aquecia a pequena rua onde moravam, uma via tranquila com casas simples e jardins bem cuidados. Marina gostava de estudar com a janela aberta, ouvindo o som dos pássaros e o movimento suave do bairro. Por volta das 10 da manhã, um barulho diferente chamou sua atenção. Era como se algo pesado tivesse caído na calçada. Marina olhou pela janela e viu um rapaz de aparentemente 20 anos caído no chão, inconsciente. Estava bem vestido, com roupas que pareciam caras, mas estava pálido e suando frio. Sem pensar 2 vezes, Marina desceu correndo. O jovem estava respirando, mas parecia muito mal. Tinha uma carteira no bolso com alguns documentos, mas Marina não olhou os detalhes. Apenas viu que se chamava Gabriel e que precisava de ajuda urgente. Tentou acordá-lo, mas ele não respondia. Desesperada, Marina olhou ao redor. Não havia ninguém na rua naquele horário. Pensou em chamar uma ambulância, mas Gabriel começou a acordar lentamente, confuso e ainda muito fraco. Ele murmurou que não queria ir para um hospital, que precisava apenas descansar um pouco. Disse que tinha diabetes e às vezes passava mal quando esquecia de se alimentar direito. Marina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ajudou Gabriel a se levantar e o levou para dentro de casa. Deu-lhe água, preparou um sanduíche e deixou que ele descansasse no sofá da sala. Gabriel era educado, agradecido e explicou que estava visitando a região para conhecer possíveis locais para um projeto que não detalhou muito. Durante as 2 horas que Gabriel ficou em casa, ele e Marina conversaram. O rapaz demonstrou ser inteligente e gentil, interessando-se pelos estudos dela e encorajando seu sonho de ser médica. Disse que ela tinha feito exatamente o que qualquer futuro médico deveria fazer: salvar uma vida sem perguntas. Quando Gabriel se sentiu melhor e foi embora, agradecendo profusamente pela ajuda, Marina se sentiu bem consigo mesma. Tinha certeza de que tinha feito a coisa certa. Não contou nada ao pai durante o almoço, achando que não era necessário. Roberto sempre se preocupava demais, e ela não queria criar problemas desnecessários.
Mas os segredos têm o costume de se revelar nos momentos mais inesperados. Na tarde seguinte, Dona Eulália, a vizinha da casa ao lado, estava regando as plantas quando Roberto chegou do trabalho. A senhora de 70 anos adorava fofocas e não perdeu a oportunidade de comentar sobre o movimento diferente que tinha visto na casa dele no dia anterior. Marina estava fazendo lição quando ouviu a voz do pai se elevando na cozinha. Roberto entrou no quarto dela como um furacão, exigindo explicações sobre o que a vizinha tinha contado. Marina tentou explicar, mas as palavras saíam atropeladas, nervosas. Contou sobre Gabriel, sobre como ele tinha desmaiado, sobre como ela só quis ajudar. Roberto não quis saber de explicações. Para ele, a filha tinha trazido um completo estranho para dentro de casa, colocando-se em perigo e desrespeitando tudo o que ele tinha ensinado sobre segurança. Gritou que ela podia ter sido estuprada, roubada, morta, que não conhecia esse Gabriel de lugar nenhum e que ele podia ser qualquer tipo de criminoso. Marina tentou argumentar, explicar que Gabriel era uma boa pessoa, que estava doente e precisava de ajuda. Mas Roberto estava cego de raiva e medo. A discussão se intensificou quando Marina disse que faria a mesma coisa novamente se fosse necessário, que não podia ignorar alguém em sofrimento. Foi nesse momento que Roberto perdeu completamente o controle. Gritou que se ela não conseguia obedecer às regras da casa, se insistia em colocar a família em risco por estranhos, então ela deveria ir embora. Disse que estava cansado de se preocupar com uma filha que não tinha juízo, que preferia confiar em desconhecidos do que no próprio pai. Marina ficou paralisada. Nunca imaginara que ajudar alguém pudesse ter consequências tão terríveis. Tentou uma última vez conversar com o pai, mas Roberto já estava ligando para a irmã dele, Cristina, que morava em Santos. Disse que Marina iria morar com a tia, até aprender a ter responsabilidade. A noite foi a mais longa da vida de Marina. Chorou em silêncio no quarto, arrumando suas poucas roupas e objetos pessoais. Cada item que colocava na mala trazia uma lembrança. A boneca que ganhara da mãe aos 5 anos, os livros de medicina que estudava com tanto entusiasmo, a foto da formatura do ensino médio que ainda não tinha acontecido. Como sua vida tinha se transformado em destroços em questão de horas. Roberto passou a madrugada caminhando pela casa vazia, questionando-se se tinha tomado a decisão correta. Parava na porta do quarto de Marina, escutando o choro abafado da filha, e sentia o coração se apertar. Mas seu orgulho ferido e sua paranoia sobre segurança foram mais fortes que seus instintos paternos. Pela manhã, estava mais calmo, mas inflexível. Disse que era pelo bem dela, que um dia entenderia que estava protegendo-a de um mundo perigoso. Quando o telefone tocou e Roberto ligou para Cristina, sua voz estava grave, carregada de uma determinação que escondia mal a dor que sentia. Explicou a situação de forma resumida e fria, como se estivesse relatando um problema de trabalho. Cristina ficou em choque do outro lado da linha, tentando entender como o irmão poderia tomar uma decisão tão drástica. Cristina chegou no meio da tarde para buscar Marina. Era uma mulher de 45 anos, professora de literatura, divorciada e sem filhos. Sempre teve uma relação carinhosa com a sobrinha e ficou chocada com a situação. Seus cabelos grisalhos estavam desarrumados da viagem apressada de Santos, e seus olhos expressavam uma mistura de raiva e tristeza. Tentou conversar com Roberto, argumentando que ele estava cometendo um erro terrível, que Marina era apenas uma adolescente bondosa, que tinha feito a coisa certa. Roberto se recusou a mudar de opinião, mantendo uma postura rígida que escondia mal a tempestade de emoções que se agitava dentro dele. A despedida foi devastadora. Marina olhou para o pai pela última vez, antes de entrar no carro da tia, esperando que ele mudasse de ideia no último segundo. Roberto ficou parado na varanda, observando o carro se afastar, com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Em Santos,
Marina tentou se adaptar à nova vida, mas cada dia era uma luta emocional. Cristina foi acolhedora e compreensiva, matriculando-a em uma escola próxima e oferecendo todo o apoio necessário. A casa da tia era menor que a sua, mas aconchegante, cheia de livros e plantas. Cristina tentava animá-la com conversas sobre literatura, levava-a para caminhadas na praia, cozinhava seus pratos favoritos. Mas Marina estava destroçada emocionalmente. Nas primeiras semanas, ela acordava toda madrugada pensando que estava em casa, que tudo tinha sido apenas um pesadelo terrível. A realidade a atingia como um soco no estômago a cada manhã. Sentia falta do pai, da sua casa, da rotina que conhecia desde criança. Sentia falta dos detalhes, o cheiro de café que Roberto preparava às 5:30 da manhã, o som da televisão ligada no noticiário, até mesmo as reclamações dele sobre o trânsito ou o trabalho. Na escola nova, Marina era vista como a menina estranha que tinha chegado no meio do ano letivo. Os colegas foram simpáticos, mas ela não conseguia se concentrar nas aulas, muito menos fazer amizades. Sua mente estava sempre em Osasco, imaginando o que o pai estava fazendo, se ele sentia sua falta, se ele se arrependia da decisão. Não conseguia entender por que ter um coração bondoso era considerado um defeito tão grave. As notas, que sempre foram excelentes, começaram a cair. Os professores notaram que Marina estava distante, que participava menos das aulas, que parecia carregar um peso invisível nos ombros. Cristina foi chamada na escola algumas vezes, sempre preocupada com o estado emocional da sobrinha. Enquanto isso, em Osasco, Roberto mergulhava em uma rotina ainda mais solitária e autodestrutiva. Chegava do trabalho, esquentava comida congelada no micro-ondas e passava as noites assistindo televisão ou bebendo cerveja no quintal. A casa parecia maior e mais vazia sem Marina. O silêncio era ensurdecedor. Não havia mais o som do secador de cabelo no banheiro. Nem música vinda do quarto dela, nem conversas durante o jantar sobre a escola ou os sonhos de futuro. Às vezes, se pegava olhando para o quarto dela, que mantinha exatamente como Marina tinha deixado. Os livros de biologia estavam abertos na mesma página, as roupas ainda penduradas no armário, o perfume dela ainda impregnado no ar. Roberto entrava ali apenas para limpar, mas sempre saía rapidamente, com um aperto no peito que o fazia questionar suas próprias decisões. Os colegas de trabalho notaram a mudança. Roberto, que sempre foi reservado, mas sociável, tornou-se ainda mais introspectivo. Parou de participar das conversas no horário de almoço, recusava convites para tomar uma cerveja após o expediente, respondia às perguntas com monossílabos. Quando perguntavam sobre Marina, ele mudava de assunto ou inventava desculpas sobre ela estar ocupada com os estudos. À noite, sozinho em casa, Roberto começou a se questionar pela primeira vez se não tinha cometido um erro terrível. Lembrava-se da expressão de Marina quando ele gritou com ela, da forma como ela tentou explicar suas motivações, dos olhos dela cheios de lágrimas quando ele disse que ela deveria ir embora. Mas logo se convencia de que tinha tomado a decisão correta, que estava protegendo a filha de perigos que ela não conseguia enxergar. Foi na segunda semana após a partida de Marina que tudo começou a mudar. Roberto estava no refeitório da fábrica quando ouviu seus colegas comentando sobre o filho do dono da empresa. Aparentemente, Gabriel Santos, o jovem herdeiro do grupo empresarial, tinha passado mal em alguns bairros da região na semana anterior, enquanto visitava possíveis locais para a expansão da empresa. O sobrenome Santos chamou a atenção de Roberto, mas ele não fez a conexão imediatamente. Foi só quando seu supervisor, Sr. Marcos, mencionou que o rapaz tinha diabetes e às vezes passava mal quando viajava muito, que uma sensação estranha começou a se formar no estômago de Roberto. Naquela tarde, Roberto não conseguiu se concentrar no trabalho.
A imagem de Marina contando sobre um jovem chamado Gabriel que tinha desmaiado e tinha diabetes não saía da sua cabeça, mas ele se recusava a acreditar na possibilidade. Devia ser apenas coincidência. A confirmação veio de forma inesperada e devastadora. No dia seguinte, Roberto estava saindo da fábrica quando viu um carro luxuoso parado na frente do portão. Era um sedã preto, reluzente, que contrastava com os carros populares dos funcionários no estacionamento. Do carro, desceu um homem de meia-idade, bem vestido, com porte elegante e seguro. Roberto o reconheceu imediatamente. Era seu chefe, o Sr. Santos, dono da empresa. Acompanhado dele estava um jovem que fez o coração de Roberto parar. Era Gabriel, exatamente como Marina tinha descrito com detalhes precisos. Alto, cabelos escuros, bem vestido, com uma expressão gentil no rosto. Roberto ficou paralisado atrás de um pilar, observando a cena que mudaria sua vida para sempre. Gabriel estava conversando animadamente com o pai sobre algo relacionado ao trabalho, gesticulando na direção da fábrica e apontando para diferentes setores. Era evidente que eles eram pessoas importantes, pela forma respeitosa como os seguranças os tratavam e pela atenção que recebiam de outros funcionários. Roberto podia ouvir fragmentos da conversa. Gabriel falava sobre melhorias na linha de produção, sobre a satisfação dos funcionários, sobre projetos de expansão. A ficha caiu como um martelo na cabeça de Roberto, esmagando-o com uma força que tirou o ar dos seus pulmões. Seu chefe, o Sr. Santos, era pai do rapaz que Marina tinha salvado. Gabriel Santos era o herdeiro de uma fortuna, uma pessoa influente que podia ter mudado a vida deles para sempre. E Roberto tinha expulsado sua filha de casa por ter feito a coisa mais nobre possível, salvar a vida desse jovem. Roberto se escondeu até que eles foram embora, suas pernas tremendo, o mundo girando ao redor dele. Durante o caminho para casa, ele precisou parar o carro 2 vezes para vomitar. Tamanha era a intensidade da culpa e do arrependimento que o consumiam. A cada quilômetro percorrido, uma nova camada de realização se sobrepunha à anterior. Ele não tinha apenas expulsado Marina injustamente, mas havia destruído uma oportunidade única para o futuro dela. A culpa começou a corroer Roberto como um ácido. Durante os dias seguintes, ele descobriu mais detalhes sobre a família Santos. Eram conhecidos pela filantropia, tinham programas de bolsas de estudo para jovens carentes e eram respeitados na comunidade empresarial. Gabriel era descrito pelos jornais locais como um jovem promissor, envolvido em projetos sociais e com uma formação acadêmica impressionante. Roberto imaginou como seria se tivesse reagido diferentemente. E se tivesse conversado com Marina ao invés de gritar? E se tivesse conhecido Gabriel pessoalmente? Talvez o jovem pudesse ter ajudado Marina com uma bolsa de estudos ou até mesmo oferecido oportunidades que ela nunca teria de outra forma. Mas era tarde demais. Marina estava longe, magoada, e Roberto tinha queimado pontes que talvez nunca pudesse reconstruir. As semanas passaram e Roberto mergulhou em uma depressão profunda. Começou a faltar ao trabalho, a beber mais do que deveria, a negligenciar a casa e a própria saúde. A solidão estava se tornando insuportável, mas seu orgulho ferido o impedia de ligar para Marina e pedir desculpas. Foi Cristina quem tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. Ligou para Roberto em uma tarde de domingo, 3 meses após a saída de Marina. A voz dela estava firme, mas preocupada. Cristina contou que Marina estava se adaptando bem à escola nova, mas que chorava todas as noites pensando no pai. Disse que a garota tinha perdido peso, estava com notas mais baixas do que o normal e parecia ter perdido o brilho nos olhos. Mais importante, Cristina revelou que Marina nunca tinha contado toda a verdade sobre Gabriel. Roberto ouviu em silêncio, enquanto Cristina explicava que Gabriel tinha voltado à casa deles 1 semana depois do incidente,
procurando por Marina para agradecer pessoalmente e oferecer ajuda com os estudos. Ele tinha deixado um envelope com informações sobre um programa de bolsas da família dele, destinado especificamente para jovens que demonstrassem potencial na área médica e caráter exemplar. Gabriel também tinha deixado um cartão com seus contatos, caso Marina ou a família precisassem de alguma coisa. Cristina disse que Marina guardou tudo isso em segredo, com medo de que o pai ficasse ainda mais bravo se soubesse que Gabriel tinha voltado. Roberto desligou o telefone e chorou como não chorava desde a morte da esposa. Percebeu que não apenas tinha expulsado a filha de casa injustamente, mas também tinha destruído uma oportunidade única para o futuro dela. Sua paranoia e teimosia tinham custado caro demais. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão. No dia seguinte, pediu dispensa no trabalho e dirigiu até Santos. Precisava ver Marina, pedir perdão e tentar consertar o estrago que tinha feito. A viagem de 1h30 pareceu uma eternidade. Roberto ensaiou mentalmente o que diria, como explicaria seu arrependimento, como mostraria que tinha entendido o erro terrível que cometera. Mas quando chegou à casa de Cristina e viu Marina no jardim, lendo um livro debaixo de uma árvore, todas as palavras fugiram da sua mente. Marina o viu pela janela e ficou paralisada. Fazia meses que não via o pai, e ele parecia mais velho, mais magro, com uma expressão de cansaço que ela nunca tinha visto antes. Por um momento, nenhum dos dois se mexeu. Roberto atravessou o jardim lentamente, como se cada passo fosse uma confissão de culpa. Quando chegou perto de Marina, ela se levantou, mas manteve distância sem saber como reagir. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. "Pai", ela disse baixinho, quase um sussurro. Roberto não conseguiu falar. Olhou para a filha, viu como ela tinha mudado nesses meses longe de casa. Estava mais magra, mais séria, com uma tristeza nos olhos que partiu o coração dele. Percebeu naquele momento que tinha perdido muito mais do que imaginate. Tinha perdido os sorrisos da filha, sua confiança, sua alegria natural. "Marina", ele finalmente conseguiu dizer, "estou aqui para te pedir perdão." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de ambos. Roberto contou tudo o que tinha descoberto sobre Gabriel, sobre como tinha entendido tarde demais que Marina tinha feito a coisa certa. Admitiu que tinha reagido por medo, por trauma da morte da mãe dela, por uma necessidade doentia de protegê-la que acabou se transformando em algo destrutivo. Marina ouviu em silêncio, balançando a cabeça lentamente. Parte dela queria correr para os braços do pai e perdoar tudo imediatamente. Outra parte ainda sentia a dor da rejeição, da incompreensão, do sentimento de ter sido abandonada justamente por ter feito o que acreditava ser correto. Roberto então tirou do bolso o envelope que Gabriel tinha deixado meses antes. Cristina tinha dado a ele, explicando toda a situação. Roberto disse que tinha conversado com Gabriel pessoalmente, que tinha ido até a empresa e pedido uma audiência. Gabriel tinha sido gentil e compreensivo, reafirmando sua disposição de ajudar Marina em qualquer coisa que ela precisasse para realizar seu sonho de se tornar médica. "Mas Marina", Roberto disse, segurando as mãos da filha, "não quero que você volte para casa por causa de uma oportunidade ou de dinheiro. Quero que volte porque sou seu pai e cometi o maior erro da minha vida, porque você é a coisa mais importante que tenho no mundo e fui um idiota completo em não perceber isso antes." Marina olhou nos olhos do pai e viu algo que nunca tinha visto antes: vulnerabilidade genuína. Roberto sempre tinha sido uma figura forte, autoritária, que raramente demonstrava emoções. Vê-lo chorando, admitindo erros, pedindo perdão de forma tão humilde, mexeu profundamente com ela. A reconciliação não foi instantânea. Marina precisava de tempo para processar tudo o que tinha acontecido, para curar as feridas emocionais que ainda estavam abertas. Eles passaram a tarde toda conversando, chorando juntos, lembrando da mãe,
falando sobre medos, sonhos e arrependimentos. Roberto prometeu que seria diferente. Disse que tinha aprendido que proteger alguém não significava controlar ou limitar, mas sim apoiar e confiar. Admitiu que o coração generoso de Marina era sua maior qualidade e que ele tinha tentado sufocar exatamente o que havia de melhor nela. Uma semana depois, Marina voltou para casa. A vida não voltou ao normal imediatamente, mas aos poucos eles foram reconstruindo a relação. Roberto se inscreveu em um grupo de apoio para pais que tinham perdido cônjuges, aprendendo a lidar melhor com seus medos e traumas. Marina retomou os estudos em Osasco, agora com a bolsa de estudos oferecida pela família Santos. Gabriel se tornou um amigo da família, visitando-os ocasionalmente e acompanhando o progresso acadêmico de Marina. Ele nunca cobrou nada pelo que Marina tinha feito, mas sempre demonstrou gratidão genuína. Diz que a bondade dela tinha chegado em um momento difícil da sua vida e que isso tinha impacto muito maior do que ela imaginava. Roberto aprendeu a valorizar a filha não apenas como uma responsabilidade a ser protegida, mas como um ser humano íntegro com valores admiráveis. Começou a se orgulhar da bondade dela ao invés de temê-la. Percebeu que Marina tinha herdado da mãe não apenas a beleza, mas também uma força interior e uma capacidade de amor que eram raras no mundo. Meses depois, quando Marina passou no vestibular de medicina com uma das melhores notas da universidade, Roberto estava na plateia chorando de orgulho. Não apenas porque a filha tinha realizado seu sonho, mas porque tinha criado uma pessoa capaz de salvar vidas, tanto literalmente quanto emocionalmente. A lição mais profunda veio muito tempo depois, quando Roberto percebeu que o verdadeiro milagre não tinha sido a oportunidade que surgiu através de Gabriel, mas sim a capacidade de perdão e reconstrução que ele e Marina demonstraram. Eles tinham perdido tempo precioso por causa do orgulho e do medo, mas conseguiram recuperar algo ainda mais valioso. Uma relação baseada em respeito mútuo, confiança e amor incondicional. Roberto nunca esqueceu o dia em que expulsou Marina de casa. Mas ao invés de carregar apenas a culpa, ele transformou essa lembrança em um lembrete diário de que as pessoas que amamos merecem nossa confiança, nosso apoio e nosso respeito pelas escolhas que fazem quando seguem seus valores mais profundos. Marina se tornou a médica que sempre sonhou ser, especializando-se em emergência médica. Cada vida que ela salvava era uma lembrança de que a bondade, mesmo quando incompreendida, sempre vale a pena. E Roberto aprendeu que ser pai não significava eliminar todos os riscos da vida da filha, mas sim confiar que os valores que ele e a esposa haviam ensinado seriam suficientes para guiá-la pelas decisões mais difíceis. A casa em Osasco voltou a ser um lar cheio de amor, conversas e sonhos compartilhados. Roberto e Marina construíram uma nova relação, mais madura e honesta, baseada na aceitação mútua e na compreensão de que errar faz parte do processo de amar. E ambos carregavam no coração a certeza de que, às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas dos maiores erros que cometemos. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.